Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Vamos começar pela página 188 e 189. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o direito à moradia, né? E sobre as pessoas que não têm moradia e sobre os diferentes tipos de moradia. Falamos também sobre as moradias durante o período do Brasil colonial, né? Número 1. Com base nas imagens que você acabou de ver, marque a seguir V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Explique suas respostas aos colegas. Essas três imagens, né, gente, é a imagem de uma casa de luxo em um condomínio de luxo. A outra imagem são construções de palafita, né, na Vila dos Pescadores. E a outra imagem é a Casa dos Contos em Ouro Preto, uma casa construída no século XVIII. As moradias do presente, retratadas na imagem 1 e 2, são bem semelhantes. Verdadeira ou falsa? Falsa, né? As casas de palafita e a casa do condomínio de luxo são bem diferentes e retratam, inclusive, a condição econômica de quem mora nesses locais, né, gente? As moradias do passado, retratadas nas imagens 3 e 4, são muito diferentes. Na imagem 4, nós temos um porão de uma casa, né, representando uma senzala. Então, elas são muito diferentes? Sim, são muito diferentes. Ao analisar as moradias no presente, percebemos que vivemos em uma sociedade na qual existem pessoas muito ricas e outras muito pobres. Ou seja, a renda é mal distribuída. Com certeza, nós vimos isso pelas moradias, né? Tem gente que não tem nem onde morar, como nós também já vimos. A moradia vai refletir o padrão de vida da pessoa, vai refletir se a pessoa ela tem uma renda alta, se tem uma renda baixa, ou se tem uma renda média. Então, a moradia, gente, ela também vai indicar o padrão econômico dessas pessoas. Com o fim da escravidão, não há mais problemas de moradia no Brasil. É uma afirmativa falsa, né, gente? O fim da escravidão, que aconteceu em 1888, né, com a assinatura da Lei Áurea, libertou os escravos do trabalho de servidão, né, escravocrata, porém, essa lei não criou condições para melhorar a vida dessas pessoas. Então, essas pessoas deixaram de ser escravos, mas não tiveram nenhum apoio governamental, nenhuma situação, nenhum benefício social para terem uma situação de vida melhor. Então, o fim da escravidão não resolveu o fim dos problemas de moradia, né? Tendo por base a moradia, podemos afirmar que muitos escravos eram extremamente maltratados no Brasil colonial. Com certeza, essa é uma afirmativa verdadeira. Como nós vimos, os escravos eles viviam nas senzalas, locais sem as mínimas condições de moradia, né? Um local pequeno, fechado, que não é arejado, né? Que não é ventilado, úmido, escuro, o chão de terra, não tinha divisão, era um cômodo só para abrigar muitas pessoas. 2. Leia a definição abaixo, retirada de um dicionário. A definição é o seguinte: áreas de uma cidade que se desenvolveram de forma desorganizada e por isso costumam não ter ruas ou têm ruas bem irregulares. Essas áreas são habitadas pela faixa mais pobre da população e podem ou não ter serviços como eletricidade, água e esgoto. Que nome se utiliza para denominar as áreas descritas acima? Favela. Letra B. Em que imagem aparecem habitações como as que formam essas áreas? Descreva como são essas habitações. São as habitações construídas sobre palafitas, né? É a imagem 2 no livro de vocês. Essa imagem, gente, ela abriga uma comunidade, indica, né, que abriga uma comunidade muito pobre.
sem serviços básicos de esgoto ou água tratada. Então, as pessoas que moram nesses locais não têm a menor infraestrutura para moradia, né? E não tem sequer acesso a saneamento básico, que é água tratada. Não é verdade? Então, as condições que essas pessoas vivem são condições muito precárias. Página 192 e 193. As senzalas eram abafadas e sem conforto. Joaquim Nabuco, jornalista e grande defensor do fim da escravidão, dizia que pareciam um grande pombal negro. Com as informações do texto, justifique a afirmação do jornalista. Os pombais são locais pequenos e apertados, onde os pombos se abrigam. Assemelham-se às senzalas, que eram pequenas e sem conforto ou condições de higiene para abrigar muitos seres humanos. A Casa Grande e a senzala existiram na mesma época e nas mesmas localidades. Embora fossem habitações bastante diferentes entre si, a seguir escreva C, Casa Grande, ou S, senzala, e encontre algumas diferenças entre ambas. Bom, pequena para o número de pessoas que abrigava. Refere-se à senzala, que era um cômodo pequeno, escuro e fechado. Tinha janelas, e quando essas janelas existiam, elas tinham grades, né? Muito espaçosa para o número de pessoas que abrigavam. Aí a gente já está falando da Casa Grande, né? A casa do senhor de engenho, que era uma casa luxuosa, uma casa imponente, uma casa grande, que dividida em muitos cômodos, inclusive. Pouco ventilada, as senzalas. Não possuía divisão interna de cômodos e suas janelas eram cercadas com grades. As senzalas. Possuía cômodos amplos com janelas grandes e sem grades. Aí nós estamos falando da Casa Grande. Observando a Casa Grande e a senzala, podemos dizer que a sociedade brasileira do período colonial era injusta e desigual? Por quê? Sim, com certeza nós podemos dizer. Se tinham pessoas que moravam em casas grandes, luxuosas, enquanto outras moravam em locais pequenos, em cubículos apertados e escuros, tinha sim muita injustiça e desigualdade. Enquanto os senhores possuíam casas grandes e confortáveis, os escravos eram amontoados nas senzalas, que foram comparadas a pombais. Assim, as moradias retratam o conforto e o luxo em que viviam alguns poucos e a pobreza da maioria, que era a maioria que era pobre, tá, gente? A maioria que não tinham condições de moradia. Os parágrafos do texto a seguir estão fora de ordem. Leia-os e, em seguida, numere-os em uma ordem que deixe o texto historicamente correto. A maior parte dos moradores da região vivia em casas muito pequenas, semelhantes a cabanas, que eram conhecidas como choças. Alguns tinham casas de pau a pique, ou seja, residências cujas paredes eram construídas com ripas cruzadas e preenchidas com barro. Vamos ler o próximo. O Brasil colonial não era formado apenas por senhores e escravos. Existiam muitos brasileiros livres e pobres. Na capitania de Minas Gerais, por exemplo, apesar da enorme quantidade de ouro e diamante extraída durante o século XVIII, a maior parte dos moradores vivia em condições extremamente modestas. Poucos eram os mineradores, comerciantes e fazendeiros que podiam desfrutar uma vida de luxo e riquezas. Um número muito reduzido desses homens possuía casas espaçosas, com muitos cômodos grandes, empregados e escravos. Então, o primeiro texto é a parte 2, né? Acontece após o Brasil colonial, que depois vem o período da mineração. De acordo com o assunto tratado, dê um título ao texto. A sociedade brasileira no período colonial. Página 197.
Observe novamente a imagem que representa o tipo de casa construída para dar melhores condições de vida à população indígena. Que elementos da cultura desses povos foram observados ao se construir a casa? São casas construídas para a população indígena pelo governo, né, gente? Essa imagem está representando isso. Que elementos da cultura desses povos foram observados ao se construir a casa? A gente pode observar pela imagem que existe uma arborização próxima a essas casas, né? Então, a casa vai se encontrar no meio de uma reserva indígena, rodeada por uma área verde. Aparentemente não foram utilizados artigos de luxo ou tecnologia sofisticada em sua construção, demonstrando maior sintonia com as culturas tradicionais dos índios brasileiros. Agora, escreva que técnicas e materiais de não índios foram utilizados na construção das casas. As telhas e o madeiramento que sustenta, paredes de alvenaria e a área cimentada no entorno da construção são exemplos que geralmente caracterizam casas de homens ditos civilizados, ou seja, os indígenas, como nós vimos, né, as casas deles, o local de suas moradias, é construído com materiais extraídos da natureza, né? Nada com luxo, nada que vem da indústria. Eles extraem a madeira, pegam seus troncos, pegam os galhos, pegam as folhas secas e constroem suas moradias. Páginas 198 e 199. Vamos investigar. No lugar onde você mora, ou nos arredores, há pessoas que vivem em favelas ou não têm onde morar? Sim, há pessoas. E é muito comum, gente, nos bairros mais luxuosos, ao lado desses bairros mais ricos, desenvolver uma favela, desenvolver um aglomerado. É muito comum isso, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, tá? O que tem sido feito para resolver o problema de moradia da população de baixa renda? Nos últimos anos, o programa Minha Casa Minha Vida, nas áreas urbanas e rurais, vem tentando minimizar este problema. É todo mundo que tem acesso, gente? Claro que não. É todo mundo que consegue resolver o problema a partir desse programa? Claro que não. Mas é um programa que tenta minimizar. Existem muitas críticas sobre este programa, inclusive. Finalizamos, não? Procure notícias em jornais, revistas ou sites que tratem do tema. Apresente aos colegas as informações que você encontrou. Essas informações podem ser anotadas, tá? Leia o artigo 6º da Constituição Brasileira. Pelo que você pôde observar em nossos estudos até agora, o direito à moradia está sendo garantido a todos os brasileiros? Justifique. Não, né? Nós vimos, inclusive, que tem pessoas que moram nas ruas, tem pessoas que não têm uma casa para morar, tem pessoas que não têm condições financeiras, condições econômicas de construir uma casa ou de ter uma casa em um local seguro, né? Muitas pessoas, inclusive, por falta de condição, constrói suas casas em áreas de risco. Os inúmeros problemas apresentados demonstram que o Brasil não superou questões básicas na área de habitação, ao menos para boa parcela da população, ou seja, uma grande parcela da população não tem uma moradia digna, não tem uma moradia ideal, né? Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos estudar sobre as moradias em outros tempos e lugares. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando os primeiros grupos humanos surgiram, gente, eles não moravam em casa. Eles sequer tinham um local fixo para morar. Eles eram nômades. O que quer dizer nômades? Eles estavam sempre mudando de um local para o outro, porque o alimento acabava em um local, aí eles iam para outro local, para outro lugar, à procura de alimento. Isso quer dizer nômade.
Só depois, muito tempo depois, que o ser humano vai desenvolver a agricultura, né? Ele vai descobrir que ele pode plantar, que vai germinar uma semente e vai nascer uma planta, vai nascer uma verdura, uma fruta, ele vai começar a construir suas casas, suas moradias. Antes disso, enquanto ele era nômade, ele usava as cavernas, como a gente está vendo, né? Para se abrigar e para dormir. Só que ele não vivia na caverna, a caverna era só um abrigo para ele registrar também suas informações, né? Lembram das pinturas rupestres? Então, através das pinturas rupestres, ele vai deixar registros da sua vida. Então, quando ele desenvolve a agricultura, ele começa a ter moradia fixa, como nessas imagens que a gente está vendo. Quando ele começa a ter moradia fixa, começa a surgir as grandes civilizações. E nós vamos estudar hoje as moradias em duas dessas grandes civilizações. Uma é a civilização romana, né? A moradia em outros tempos e lugares na Roma antiga e na Grécia. Vamos ver um pouquinho como que era? Na antiguidade, gente, Roma, gente, era um império muito grande, era um império muito rico. Esse império ele vai começar a ser formado antes de Cristo, bem mais que 2.000 anos atrás. Esse império ele vai chegar ao fim há aproximadamente 500 anos, por volta do século V depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Roma era uma cidade muito rica, porque ela recebia muitos impostos, né? Roma conquistou vários territórios do entorno, então o império ele se tornou muito grande. Os romanos, gente, os romanos ricos, né? Eles viviam em grandes casas luxuosas, né? Com casas espaçosas. Eles, além de ter uma casa grande, muito luxuosa, muito rica, eles tinham refeições com vinho, carne de animais abatidos, em caça-aves e tinha também frutos do mar. Já a população mais pobre, ela vai morar nas casas que chamam-se insulas. Insulas eram prédios como esses aqui da imagem que a gente está vendo, que eram divididos por andares, semelhante aos atuais. Tratava-se de construções muito precárias, gente, com um material muito frágil. Essas construções, por serem construções com material mais frágil, né? Elas sempre desabavam, sempre soterravam as pessoas. Eram constantes esses desabamentos. Tem um caso de um antigo imperador, né, de Roma, que foi Nero. Nero foi um imperador doidinho na época. No ano 54, gente, ao segundo alguns estudiosos, Nero, como ele era meio doidinho, ele vai atear fogo na cidade. E várias insulas vão ser destruídas, vão ser queimadas. Então, esse tipo de construção era muito precário e atendia as pessoas mais pobres da sociedade. No Egito Antigo, o artesão, ele tinha muita importância. Por que que o artesão tinha muita importância? Pelo ofício, né? De construir coisas, de fazer coisas, de criar coisas. O artesão, gente, ele fazia suas próprias casas. O artesão, eles tinham uma posição de destaque na sociedade egípcia. A casa do artesão, ela era espaçosa, ela era grande. O artesão, ele fazia parte do governo do faraó, inclusive. Ele era muito respeitado nessa época. O trabalho do artesão, ele era utilizado nos diversos templos, né? Palácios e obras públicas que eram espalhadas pelo Egito. Normalmente, essas pessoas, elas eram muito bem remuneradas. O artesão, ele exercia diversas atividades. Ele podia ser um ourive, ele podia ser um marceneiro, ele podia ser um pedreiro.
E a casa do artesão, ela tinha inclusive sala de estar. Ela era bem dividida e bem elaborada. E como que era a casa do faraó? Onde que o faraó morava na época? Ah, o faraó morava nos grandes palácios, né? O faraó, ele tinha toda a riqueza ao seu dispor, ele tinha servos ao seu dispor, ele tinha toda a sociedade disponível para ele, porque naquela época o faraó, ele era tão importante, mas tão importante, que ele era considerado como se fosse um deus. Inclusive, para o faraó, eram construídas as pirâmides, para quando o faraó morresse, ele fosse enterrado, né, sepultado nas pirâmides. E o pessoal do Egito Antigo, né, a sociedade egípcia antiga, os faraós, eles acreditavam na vida após a morte. Por isso que as pessoas mais importantes na sociedade naquela época, elas eram mumificadas, que era para conservar o corpo depois de morto. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Façam com bastante atenção, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Lembrem-se, juntos no caminho certo.